Oi, crianças, bom dia. Hoje, dia 14 de julho de 2020, terça-feira, estamos aqui para mais uma aula. E para hoje, paz, muita paz. Um grande abraço para todos vocês. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada no planejamento, tá? Nós vamos trabalhar o livro EMAI e o livro Buriti Mais Português hoje, tá? No livro EMAI, vocês vão ver atividades envolvendo continhas de adição e no caderninho nós vamos fazer os numerais do 340 a 349 com o nome de cada número. Lembrando que hoje essa parte de matemática será a única atividade no caderno de vocês de sala. Por quê? Como hoje nós vamos fazer iniciar umas atividades de folhinha, então eu não vou dar muita atividade de caderno para não sobrecarregar vocês, tudo bem? Então, aqui em português, a nossa história de hoje, né, será um vídeo de Walt Disney do mesmo tema que nós trabalhamos ontem, que é o Patinho Feio. Só que esse vídeo que eu vou mandar, ele é uma historinha diferente. Vocês vão perceber que não é uma historinha falada, é uma história muda. Ou seja, mas que vocês vão ter que observar, né? Cada cena, tudo que acontece, mais as atitudes de cada animalzinho da cena, para que vocês consigam compreender a história. Ontem nós vimos duas versões diferentes, né, do Patinho Feio, inclusive aquela bem grande que eu contei, que é a que tem no livro de vocês, do autor Hans Christian Andersen, né? Mas essa que eu vou passar hoje para vocês, que eu vou mandar o vídeo lá no grupo de estudo, vocês vão ver que é uma historinha bem bonitinha. Só que não tem frases, né? Não tem palavras. Só tem aquele som de fundo, né? De barulho dos animais, o som da natureza, mas a fala não tem. Então, eu gostaria de que vocês, então, assistissem essa outra forma de história, tá? Que não é história falada, mas é a história contada através das imagens. No livro de português hoje, nós vamos ver o que? Um texto instrucional. E sabe aquelas atividades que eu larguei na escola ontem para vocês? Então, hoje nós vamos dar início àquelas atividades. Não que vocês deverão fazer tudo hoje, não é para fazer tudo para hoje, não. Vocês vão iniciar aquelas atividades, são essas daqui, ó. É uma sequência de atividades do clássico, né, do Patinho Feio. Só que é uma outra versão, é a versão contada por Maurício de Souza e tem algumas atividades. Então, eu vou mandar lá no grupo um outro vídeo com a leitura e a explicação de cada exercício, tá? Vocês vão assistir e não precisa fazer então tudo hoje. Cada dia vocês fazem um pouquinho. Eu estou dando prazo para vocês tirarem foto e me mandarem essa atividade até a sexta-feira, dia 17/7. Então, a atividade complementar dessa semana será essas atividades aí do Patinho Feio, tá bom? Eu gostaria que vocês colocassem o nome, pintassem bem caprichado, fizessem com letrinha bonita, principalmente colocar o nome e pintar, porque eu tenho recebido atividades tudo de qualquer jeito, tudo sem pintar e também sem colocar nome. Sem colocar nome, para mim, eu acho que ainda é o pior, porque depois eu não sei identificar de quem é a atividade. Então, por favor, coloquem nome, procurem fazer caprichado, tá bom? Porque vale nota essas atividades. Aí agora nós vamos passar para matemática. Na matemática, vocês vão fazer primeiro um probleminha, tá? Juliana contou a seus amigos que sua diversão predileta é a leitura. Ela coleciona livros de história e até o dia de seu aniversário tinha 42 livros. Nesse dia, ela ganhou outros 10.
Quantos livros Juliana passou a ter? Então, se antes do aniversário ela já colecionava livros e ela tinha 42 livros, só que no dia do aniversário ela ganhou mais 10. Então, se ela ganhou, a continha de mais. Adicionou, ganhou. Então, vocês vão fazer aqui 42 mais os 10 livros que ela ganhou. Tudo bem? Aí, aqui no número 2, você acha fácil adicionar 10 a um número? Então, dê o resultado de cada adição. Então, aqui, 10 mais 10, quanto que dá? Vocês vão montar em pé a continha. Então, 10 mais 10, 11 mais 10. Assim, ó. Eu fiz aqui na minha lousinha para vocês entenderem melhor o que é para fazer. Lá no probleminha, no número 1, vocês vão montar a continha lá, deitada, 42 mais 10, depois faz a continha em pé. O que der, vocês vão pôr aqui. Então, esse probleminha aqui, ó, é esse daqui que vocês vão registrar nesse espaço. O número 2 é aqui, ó, esses exercícios aqui. Observem que lá aí no livro de vocês tem a continha em cima, 10 mais 10, 11 mais 10, não tem? Vocês vão montar a continha que está aqui em pé, lá 10 mais 10, 11 mais 10. Nesse espaço aqui, ó, coloridinho, tudo bem? Aí tem uma coisa que eu gostaria de chamar atenção para vocês nesse exercício. Aqui fala assim, ó, você acha fácil adicionar 10 a um número? Por que que está falando isso? Se vocês prestarem atenção nas continhas, olha lá, ó, todos os números que foram somados nessa continha é o mesmo número, é 10. Olha lá, 10, 10, 10, 10, ó, tudo 10. Portanto, a segunda parcela da continha, ó, foi adicionado o número 10. Se eu olhar a primeira parcela, que é a primeira parte da continha de adição, eu vou perceber que a pessoa que organizou o livro aí pensou em uma outra forma. Colocou uma sequência padrão de 1 em 1. Olha lá, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Olha, é a família do número 10, ó, do 10 ao 19. E todos eles somados ao número 10. Se vocês observarem, até que no próprio probleminha também somavam o número 10. Qual é o objetivo dessa atividade? É vocês, futuramente, já começarem a calcular sozinho, porque vocês vão ver, na hora de fazer a continha, que é muito fácil. Eu somar 10, eu já vou começar a observar o resultado e vou começar a compreender. Então, futuramente, vocês já vão conseguir fazer esse tipo de continha mentalmente. Isso chama cálculo mental. Então, vocês vão ter um número, aí pensa, mais 10, quanto que dá? Vocês já serão capazes de fazer isso. Mas hoje, vocês ainda vão montar a continha, porque vocês ainda estão na fase de ter certeza para ver se né? Para poder chegar ao resultado correto. Depois, no caderno, vocês vão fazer o cabeçalho, né? 14 de julho, terça-feira. Coloquem o nome, como que está o dia, tudo bem? Na matemática, hoje nós vamos ver do 340 ao 349. Então, vamos representar com o material dourado. Vamos lá. Então, vamos pegar a plaquinha de 100, ó. 100, 200, 300 e agora o 40, ó. 310, 20, 30, 340. Agora, as unidades. 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346,
347, 348 e 349. Então, vamos ver? 100, 200, 300, 310, 320, 330, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348 e 349. Agora, nós vamos fazer a leitura do nome dos números. Então, vamos lá. 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348 e 349. E vamos encerrar a matemática e a atividade do caderno. Agora, na língua portuguesa, vocês vão pegar o livro, né, Buriti mais Português, nas páginas 166, 167 e 168. E hoje nós vamos ver um texto instrucional. O que é um texto instrucional? O texto instrucional é aquele que vem nos dar uma instrução, ou seja, vem nos ensinar alguma coisa que não é do nosso cotidiano e que talvez a gente não saiba. Então, ele vem trazer uma instrução, ele vem esclarecer algumas coisas e dar algumas informações que nós não sabemos, que nós não temos. Então, aí, nesse caso, esse texto que eu trouxe para vocês hoje, né, da atividade do livro, seria Como Ajudar um Cego. Nem todo mundo tem um contato com um cego, mas nós devemos saber como agir se de repente a gente encontrar com um no meio do caminho. Às vezes a pessoa está precisando de uma ajuda para atravessar a rua, você não conhece, mas você pode ser solidário e ajudar. Mas como que você vai ajudar se você não tem esclarecimento, você não sabe como ajudar? Então, esse tipo de texto instrucional, ele vai vir para ajudar e para explicar para vocês. Então, vamos aprender um pouquinho? Como ajudar um cego? Veja dicas simples e eficientes. Ao andar, ofereça seu braço para que ele segure. Olha lá. Não é chegar e agarrar a pessoa e tentar fazer a pessoa mudar de um lugar para o outro ou atravessar a rua. Não, é simples. A pessoa não precisa que você agarre ela ou você agarrar ela para o braço. Ela vai se sentir muito mais segura se você simplesmente der o braço, né? E ela vai se apoiar em você. E aí você atravessa a rua direcionando ela. Para ensinar um caminho, diga direita, esquerda e não aqui, ali. Seja o mais preciso possível. Ou seja, se você fica assim, nós vamos ali. Quando a gente fala ali, aqui, a gente tem mania já de fazer o gesto, é aqui, é ali. Só que a pessoa não enxerga. Então, ela não vai ter noção onde que é o aqui e onde que é o ali. Então, qual seria a melhor orientação? Utilizar a localização de direita, esquerda, porque isso ela já vai aprender. Ela vai saber, aqui é minha direita, aqui é minha esquerda. Então, se eu usar o termo direita, esquerda, ou frente, atrás, ela vai conseguir se localizar muito melhor. Então, eu tenho que saber aquilo que eu falo também, porque senão, ao invés de eu estar ajudando, eu estou complicando a cabeça da pessoa ainda mais. Ao chegar a um novo lugar, é bom descrevê-lo para seu amigo e lhe explicar onde estão os principais objetos. A pessoa cega, na casa dela, ela já sabe onde fica tudo. No banheiro, ela sabe onde estão as coisas, na cozinha, ela sabe. Agora, se chega uma pessoa diferente na casa e muda as coisas de lugar,
o cego vai ficar perdido. Então, se você algum dia visitar a casa de uma pessoa deficiente visual, você não pode mudar as coisas de lugar, porque ela já sabe certinho onde está cada coisa na casa dela. E aí, se você leva a pessoa cega para poder passear, a pessoa não está enxergando aquilo que você está vendo. Então você vai passar as coordenadas. Olha, hoje nós estamos numa praça, tem um coreto, tem muitas árvores, tem uma boa iluminação, tem bancos, tem pessoas passeando. Você pode dar a dica, ou vai comer num restaurante. Você pode orientar o que tem, onde estão as coisas e assim por diante. Já que eu falei do restaurante, então vamos ver a próxima dica aqui, que é bem legal, ó. Na hora da comida, pergunte se ele precisa de ajuda para cortar algo e diga onde estão os alimentos em seu prato. Por quê? Alguém colocou a comida para ele, né? Só que ele não sabe, ele precisa saber o que ele vai comer. Então, você vai orientar. Ó, à direita tá o feijão, à esquerda tá o arroz, acima do arroz tem a carne, abaixo do arroz estão os legumes. Então, a pessoa já conseguiu se localizar ali dentro do prato, né? O que tem, o que ela vai comer. Então, é importante que a gente faça esse papel, assim, essa função de orientar e dizer o que tem no ambiente que vocês estão ou o que a pessoa vai comer e perguntar também se ela precisa de ajuda. De repente veio uma carne muito grande, ela não vai saber ali como que ela vai cortar, ela não, às vezes não vai ter essa noção. Então você pode perguntar se a pessoa vai precisar de ajuda, tá? Tem algumas pessoas que não precisam, mas de repente vai ter aquelas que vão precisar. Uma dica bacana é usar miniaturas. Se for falar de um avião, por exemplo, quem nunca enxergou não tem ideia de como é e pode tocar na miniatura do avião para entender. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui da nossa cidade de Brodowski mesmo. Alguém já foi lá no Museu Casa de Portinari? Porque na nossa cidade, vocês sabem que existiu um pintor muito famoso, né, no passado, chamado Cândido Portinari. E ele morou na nossa cidade. E a casa que era do Portinari, hoje em dia é um museu. Lá no museu, o museu recebe, sim, muitos turistas. Nessa época, agora não, por conta do período de quarentena, né? Mas o museu recebe muitas pessoas, né? De todos os lugares, até de outros países também. E não recebe pessoas, só pessoas que não têm deficiência, recebe também as que têm deficiência, inclusive as pessoas cegas. Por conta disso, após o museu ter passado por algumas reformas, né? Nessa última restauração que teve, foi implantado no museu umas caixas em cada cômodo, né? Logo na entrada de cada cômodo tem uma caixa. E dentro daquela caixa tem a representação do que tem naquele cômodo, tudo em miniatura. Então, antes de entrar na Capela da Nona, então tem toda a representação. Aí a pessoa tem o guia, né, que vai informar, olha, aqui vai passando a mão da pessoa, olha, aqui eram os santos que ele representou com o rosto dos parentes dele, essa capela é a Capela da Nona, e vai explicar tudo direitinho. Entrou dentro da casa, olha, aqui era o quarto de Portinari, aqui fica o guarda-roupa, aqui a cama. Então ele vai colocando e tem os objetos tudo em miniatura. Então depois que passar esse período de isolamento social, se vocês tiverem oportunidade, vão até o museu e observem isso, porque é bem interessante. Até nós mesmo que não somos cegos, vamos gostar de ver, porque parece uma casinha em miniatura. E o cego, ele vai tocar ali, pelo tato, ele vai saber onde está cada coisa dentro do museu. Então, até as pessoas cegas podem visitar museus, por que não, né? Para ajudá-lo a se sentar,
coloque a mão dele sobre o encosto ou sobre o braço da cadeira. Então, você não precisa lá catar a pessoa e sentar ela, não. Coloque a mão dela no encosto, aí ela vai se organizar e sentar do jeito que ela quiser, tá bom? Para que ela se sinta mais à vontade, mais relaxada. Sempre que se aproximar dele, avise que chegou. Toque seu ombro e se identifique quando for sair. Avise que está se afastando para não deixá-lo falando sozinho. Ou seja, por que isso, gente? Porque a pessoa, ela não sabe que se você tá ali perto ou não. Às vezes ela percebe. Mas se você sai muito em silêncio, às vezes você deixa a pessoa falando sozinha. Então é melhor que você fale, não, eu estou indo ali, já estou voltando, né? E também tomar cuidado na hora de chegar perto dessa pessoa. Então venha de leve, coloque a mão no ombro para ela saber que você está chegando. Porque se você já chega conversando ou você chega de determinada forma, você pode assustar a pessoa. E não é esse o objetivo, né? Você tem que chegar de uma forma mais calma para que não assuste. Tudo bem? Agora nós vamos passar para as atividades na página 167. Como compreender o texto? Esse texto foi publicado em um jornal para crianças. Na sua opinião, essas dicas interessam a todos os leitores do jornal? Então vamos ver aqui, ó. Embaixo do texto tem uma observação, né? Tem a fonte, né? Dos autores e também de onde foi tirado esse texto. Folha de São Paulo, 25 de agosto de 2012, da Folhinha. Folhinha é uma parte do jornal destinado para crianças. Então, aqui está perguntando, né? Vocês acham que essas dicas que foram dadas, elas interessam a todos os leitores ou só para as crianças, né? Eu acredito que interessa para todo mundo, porque nem todo mundo sabe o que, como ajudar um cego. Então, embora esse texto ele estivesse na parte da folhinha, que é a parte do jornal destinada à criança, não significa que é só para criança, né? Essa informação é uma informação boa para todas as pessoas, tá? Letra B. O texto diz que as dicas apresentadas são simples e eficientes. Você considera todas as dicas simples? Então, essa resposta aqui, ela é uma resposta um pouco pessoal, né? Na minha opinião, eu não acho que essas dicas sejam, assim, dicas difíceis, não. São dicas fáceis e que todo mundo é capaz de conseguir fazer e orientar uma pessoa deficiente visual, tá bom? Depois, na letra C, o que você faria para responder rapidamente quantas são as dicas dadas no texto? Olha, se você tivesse que falar assim, ó, esse texto ele deu tantas dicas. Se vocês observarem, o próprio texto, ele tem uma flechinha que liga uma imagem. Então, você poderia rapidamente contar por aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né? Olha lá, 1, 2, 3, 4. Na verdade, foram mais dicas. Mas essa dica está relacionada a essa. E essa dica está relacionada a essa. Então, se alguém te perguntasse de uma forma rápida, quantas dicas esse texto deu? Era só seguir, então, a flechinha e a figura. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, essa seria a forma rápida de identificar. Fique sabendo, o texto instrucional tem o objetivo de ensinar algo que o leitor não saiba fazer, como as regras de um jogo, o funcionamento de um aparelho, a construção de um objeto, etc. Pode apresentar desenhos que esclareçam ou apenas ilustram as orientações escritas. Então, esse texto instrucional, ele vai ensinar alguma coisa para a pessoa que está lendo, né? A fazer.
Então, não precisa só ser simplesmente ensinar como guiar uma pessoa cega, mas o texto instrucional ele vai trazer o quê? Como objetivo principal, ensinar alguma coisa que vocês não saibam fazer. Número 2. O que o texto que você leu ensina? Esse texto, na verdade, ele dá várias dicas, né, de como ajudar uma pessoa com deficiência visual nas atividades do dia a dia. Então, é isso que vocês vão colocar aqui, tá? Número 3. Por que não se deve usar as palavras aqui e ali para ensinar um caminho a uma pessoa com deficiência visual? Nós acabamos de falar, né? Se eu fico, é aqui, é ali, a pessoa não tá vendo onde você tá falando. Então, é melhor que vocês usem o termo. Olha lá, direita e esquerda, Para ensinar um caminho, diga direita, esquerda e não aqui e ali. Seja o mais preciso possível, porque senão a pessoa não vai compreender onde é o lugar que você está querendo levar, tá bom? Depois, nós vamos passar para a página 168, né? Releia a instrução. Ao chegar a um lugar, é bom descrevê-lo para seu amigo e lhe explicar onde estão os principais objetos. Por que você acha que é importante fazer isso? Nós acabamos de falar, né? Porque nós precisamos evitar que as pessoas se machuquem ou quebrem alguma coisa para que elas consigam se localizar dentro do ambiente que elas estão, tá bom? Número 5. Ao oferecer o braço, o que é melhor dizer? Apoie-se no meu braço ou você quer se apoiar no meu braço? Você quer se apoiar no meu braço? Porque às vezes a pessoa, ela não quer. Então você vai perguntar se ela quer se apoiar e não já pedir para ela se apoiar. Então é aqui, é a segunda alternativa. Número 6. Observe que em todas as dicas há uma parte do texto em destaque. Para que esse destaque foi usado? Então, olhem lá, Vamos voltar no texto, Ofereça seu braço para ensinar um caminho, explicar onde estão os principais objetos, ajuda para cortar algo, usar miniaturas, ajudá-lo a sentar e deixá-lo falando sozinho. Então, olhem lá. Vamos voltar aqui. Então, observem todas as dicas, uma parte do texto de destaque. Para que esse destaque foi usado, né? Ele foi usado para ajudar o leitor. Quem é o leitor? A pessoa que está lendo, no caso, vocês. Então, esses destaques foram usados para ajudar você a se localizar rapidamente, né? Em qual atitude você deve tomar naquele momento. Então, vocês vão bater o olho e vão ver qual é a dica que já está dando. Então, por isso que utilizou palavras em negrito. Número 7. O texto lido tem também desenhos. Em que ele é diferente das histórias em quadrinhos? E aí? Aqui nós só vamos comentar porque não tem espaço, tá? Diferente da história em quadrinhos, né? O texto instrucional, ele não narra uma história. Ele apenas dá orientações que podem ser apoiadas, né, por desenhos, fotos ou então esquemas. E essas orientações, elas são dadas em sequência e, em geral, elas são numeradas ou marcadas por sinal gráfico, tá? Número 8. Releia a dica. Para ajudá-lo a sentar, coloque a mão dele sobre o encosto ou sobre o braço da cadeira. Que palavra poderia substituir coloque sem mudar o sentido do texto?
Aqui no caso, ó, ponha, ó, para ajudá-lo a se sentar, coloque, ponha a mão dele sobre o encosto. Então, coloque é a mesma coisa que ponha. Agora, que palavra você costuma usar, né? Colocar ou a que você escreveu? Então, vocês vão ver, vocês, na hora de falar determinada frase, vocês usam o termo colocar ou vocês usam o termo ponha, né? Vocês vão escrever aqui. Depois que vocês terminarem o livro, vocês vão pegar aquelas folhinhas, né, que eu falei para vocês, que vocês receberam na escola, e vão iniciar então as atividades, né, aquela sequência de atividades do Patinho Feio do autor Maurício de Souza. Então, cada dia vocês fazem um pouquinho das atividades e podem entregar até na sexta-feira, tudo bem? E vou entregar para vocês a correção das tarefas de ontem lá no grupo de estudo, tudo bem? Um grande beijo e até amanhã. Fiquem com Deus.